Economia básica. Então, no vídeo de hoje eu quero tratar sobre lei da oferta e da demanda, apenas uma breve conclusão e também uma breve introdução ao mesmo tempo, porque eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia básica e o livro Texto Básico que eu adotei, que é um clássico dos clássicos, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Então, eu estou no capítulo 4, que trata sobre as forças de oferta, as forças de mercado da oferta e da demanda. Nos vídeos anteriores eu tratei sobre conceitos do que seja equilíbrio, do que seja preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, excesso de oferta, excesso de demanda. E finalmente no vídeo de hoje, então, lei da oferta e da demanda. Então, veja o que o texto diz. Assim, independentemente de o preço começar muito alto, ou o preço de qualquer coisa começar muito alto ou muito baixo, as atividades dos diversos compradores e vendedores, curva de oferta, compradores e vendedores, curva de demanda e curva de oferta, conduzem o preço de mercado em direção ao equilíbrio. Uma vez atingido o equilíbrio, todos os compradores e vendedores ficam satisfeitos, pois podem comprar e vender a quantidade que desejarem pelo preço vigente. Nesse ponto não há mais pressão ascendente ou descendente sobre o preço. A rapidez com que o equilíbrio é atingido varia de mercado para mercado, dependendo da velocidade com que os preços se ajustam. Na maioria dos mercados com bom funcionamento, o excedente e a escassez, o excedente do que? O excedente de oferta, excesso de oferta e a escassez, ou então também pode ser o contrário aqui também, o excesso de demanda. Na maioria dos mercados com bom funcionamento, o excedente e a escassez são apenas temporários, não dura para sempre, porque os preços se movem rapidamente em direção aos níveis de equilíbrio. Esse fenômeno ele é tão universal que é chamado de lei da oferta e da demanda. Ou seja, para finalizar o vídeo de hoje, o preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada para o equilíbrio. Isso para que não ocorra um excesso de oferta e nem um excesso de demanda, nem um excedente de oferta e nem uma escassez, no caso do excesso de demanda. Bom, então esse foi o vídeo de hoje e para resumir, temos aqui um conceito, quero repetir isso, lei da oferta e da demanda. Significa que é a afirmação de que o preço de qualquer bem, o preço, que é a variável que de fato se movimenta na curva, entre a curva de oferta e a curva de demanda. O preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada desse bem para o equilíbrio. E, para encerrar de vez o vídeo de hoje, apenas mostrando quais esses conceitos que são muito importantes para entender o equilíbrio e demanda, oferta e demanda juntas. Então, equilíbrio. Uma situação na qual o preço de mercado atingiu o nível em que a quantidade ofertada, que é uma curva positivamente inclinada no gráfico, eixo x, y, quantidade versus preço, atingiu o nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Preço de equilíbrio, o preço que iguala a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Quantidade de equilíbrio, a quantidade ofertada e a quantidade demandada ao preço de equilíbrio. Excesso de oferta, uma situação em que a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada, ou seja, excedente. E excesso de demanda, uma situação em que a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada, ou seja, escassez. Bom, então eu fico por aqui e no próximo vídeo quero tratar sobre 3 etapas para analisar mudanças do equilíbrio. Valeu!